Estamos começando mais um episódio do podcast Despachadas para vocês. Eu sou a Ellen Raguiante, essa é a Mariana Dias. Estamos aqui com um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, Diego Barino Rodrigues. O Diego veio falar para nós hoje sobre um pouquinho da terapia da ayahuasca, né, Diego? E eu vou apresentá-lo aqui, trazendo para vocês um pouco do currículo dele, que é bem extenso, né? O Diego é muito estudioso, né? Dedicou toda a sua carreira, né, nesse estudo tão importante. Então, o Diego é comunicador social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, presidente do Instituto de Saberes Ancestrais Madre Ayahuasca, Uberlândia, onde facilita cerimônias com ayahuasca, temascal e práticas de autoconhecimento focado no desenvolvimento integral do ser, iniciado no México e na cultura vegetalista andino-amazônica, isso mesmo, né? Peruana, com mais de 18 anos de estudos com maestros de tradições nativas, realiza mais de 12 anos atendimentos em Uberlândia, onde vive desde 2013. Guardião do sítio Arajara, espaço dedicado à regeneração do meio ambiente e do ser através da educação e ecologia, pai de 3 filhos, músico, plantador e bioconstrutor. Então, esse é o Diego, seja muito bem-vindo de novo. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre a ayahuasca, dessa terapia. E eu vou começar perguntando, como que a ayahuasca surgiu na sua vida? Boa pergunta. É, Algumas coisas chegam no momento que tem que chegar, né? E eu percorri toda a cartilha de uma pessoa normal, assim, que, né, cresceu na cidade, realizou seus estudos, buscou ter uma carreira, foi crescendo, e o sistema foi engolindo, e a gente foi fazendo, e quando eu me vi, eu não estava feliz. Quando chegou, já estava formado, já tinha minha empresa, e fazendo as coisas, e me via, assim, faltava alguma coisa. E então eu decidi, apareceu uma oportunidade, eu fui fazer uma viagem no México. E lá no México eu tive contato, primeiro não foi com a ayahuasca, primeiro foi com o peyote, com o pessoal da etnia Wixárika, os Maracames Wixárikas no deserto de Rio 14. Então lá a gente teve contato com essa primeira planta e esse dia mudou minha vida, porque mudou minha percepção de tal forma que é uma experiência que permite que a gente entre em contato direto com a experiência em si. Não é alguém te contando, alguém te falando. Então ela tem um poder muito, muito forte. E a partir daí, eu tinha ido para ficar 15 dias, eu acabei ficando 5 anos. Ficou 5 anos no Caramba! México? Isso. E aí lá eu conheci quem veio a ser meu professor depois, né, que vinha de uma linhagem tradicional peruana. E aí eu comecei a tomar com ele, aquilo foi fazendo sentido, foi trabalhando minha vida, né? Não foi, é uma coisa que é muito gradual, eu não fui buscando nada, não tinha essa pretensão de estudar, né? E aí depois eu fui realizando dietas, me preparando. A partir de um tempo eu comecei a auxiliá-lo nas cerimônias. E aí eu fui, digamos, me graduando e recebi as permissões para poder trabalhar, né? Então eu tenho as permissões para realizar dentro desse modelo, né? De trabalho que me foi passado, que é a forma como eu aprendi, né? Existem muitas formas de se tomar. E desde então eu também fui mudando muito minha vida, os interesses da vida, né? Fui percebendo que às vezes estavam em coisas muito simples, né? Qualidade de vida, tempo, né? Realmente que a felicidade se baseia em vários outros aspectos, né? Uma boa alimentação, né? Boas relações, né? Então foi uma mudança que foi afetando todos os níveis da minha vida, assim, de forma muito profunda. E isso agora eu tô caminhando para 19 anos disso, então assim, foi toda uma jornada, né? E aí eu fui muito ao Peru, muito ao México, a gente viajou bastante, já fui para a Austrália, já fomos para diversos locais distintos no México, né, Brasil, e ela vai levando a gente, né, para conhecer, quando a gente vê a gente tá, né? Agora também é muito comum que os povos nativos do Brasil, né, que hoje em dia já tem uns 10 anos que eles começaram a viajar muito também, então a gente tem a presença dos pajés viajando e levando esse conhecimento em todas as partes do mundo. A ayahuasca se expandiu muito, né? E as pessoas hoje podem ter acesso de diversas formas, né? Desde o uso religioso, tradicional, às vezes tem também coisas mais assim diferentes. O Eu que misturo seria assim, diferentes? É. desde pessoas que tomam para tentar desvendar coisas assim, como vai em ruínas para tentar saber algo, Sério? vai Bem místico mesmo. às vezes também para ter contato com entidades extraterrestres. Tem pessoas assim que Hum. utilizam porque ela é o vinho das almas, né? Ela abre,
ela abre para esse mundo espiritual o contato. Então a gente brinca assim que até quem não é médium se torna médium quando toma ayahuasca. E Então, quem é médium? aí ele tem acesso a tudo, né? Abre mesmo. Então, assim, a gente entra nesse campo sutil do pensamento, da informação, né? O akasha, né, que a gente fala. E a gente pode acessar muita coisa, né? Como se nosso cérebro se expandisse, né? Os neurônios pudessem, né? Se despertam. Inclusive, já tem muitos estudos científicos mostrando isso, né? Que o cérebro, ao utilizar a ayahuasca, ele cria novas conexões. Então, é daí que nascem os insights, nascem, né, as percepções, e é aí que ocorre a cura, que tanto fala com a ayahuasca. A cura, às vezes, é uma cura emocional, às vezes é a cura de algum trauma, às vezes algum entendimento que faz todo sentido, que aquilo ali dá origem, né, a uma série de mudanças na sua vida, como foi o meu caso e de tantas pessoas que começam a tomar ayahuasca, né? E é importante a gente ver que, mas como é que é? Como é que tem que ser? Não, isso depende muito do contexto de cada pessoa. Cada pessoa é um caminho individual. Não é um caminho assim, tem que tomar toda semana. É até perigoso tomar muito, né? Então, realmente é importante você chegar com um propósito, se preparar, né? Vir assim, né? Saber onde você está indo, de que forma que é realizado as coisas ali. Então, fazer todo um trabalho de preparação antes, de ir com uma intenção. Ô, Diego, me conta uma coisa. O que que é exatamente a ayahuasca? Ela é uma planta? Ela é uma mistura de plantas? Ela sempre se toma com chá? Como é que é? A ayahuasca ela é preparada de duas plantas. Ela é uma decocção, na verdade. A gente fala chá, mas é uma decocção, porque esse material ele é fervido durante muito tempo. É um preparo bem, assim, bem detalhado. Não é uma coisa simples de se fazer o preparo. Leva vários dias. Isso vai. Então, são duas plantas. Uma é o cipó, que a gente chama ayahuasca. Aqui no Brasil a gente chama de jagube, mariri, né? Existem diversas espécies, né? A gente utiliza o tronco desse cipó com folhas de outra planta que chama Psychotria viridis, que a gente chama de chacruna ou rainha. Ambas são da Amazônia. E aí tem uma curiosidade muito grande nisso, porque entre as 70 mil plantas amazônicas, né, como foi descoberto que essas duas juntas, há mais de 4, 5 mil anos que ela é utilizada, né, pelos povos nativos. São mais de 70 etnias em toda a Amazônia que utiliza, não somente no Brasil, mas também no Peru, Colômbia, Venezuela, Equador. Então, e todos eles têm ali, às vezes, alguma diferenciação, dependendo do trabalho que o curandeiro necessita, né, para determinado paciente, ele pode agregar outras plantas, né, também na mistura, mas tradicionalmente são essas duas, né, que são usadas. E aí tem um processo farmacológico muito interessante nisso, porque é muito preciso, porque você tem na folha a dimetiltriptanina, que é a DMT, que é chamada molécula do espírito. E essa DMT, ela se ingerida de forma oral, a gente tem algumas enzimas no estômago que não permitem que ela passe para o sangue. Então o cipó tem as arminas, e essa armina bloqueia que essas enzimas trabalhem, permitindo que a dimetiltriptanina possa entrar no seu corpo. Então, quase uma coisa muito interessante, porque farmacologicamente é um processo, né, interessante. E aí surge aí esse primeiro mistério. Existem lendas, né, de diferentes povos, existem histórias, né, mas assim, eu gosto dessa do mistério, da revelação, né, assim, que eu acho que, né, é difícil a gente voltar lá e saber exatamente o que aconteceu, né, mas em algum momento eles começaram a usar isso, e ela é considerada a mãe de todas as plantas da farmácia amazônica. Ela é a planta que orienta o curandeiro que caminho tomar no tratamento do paciente. Antigamente, ela não era usada por todos. Às vezes, dependendo o paciente, ele nem usava. O curandeiro, no Peru, por exemplo, às vezes só o curandeiro usa e o canto é o que cura o paciente. O canto do curandeiro, o sopro dele, o alento. Então, assim, às vezes eu falo nisso no caso de uma pessoa que está com uma debilidade, com saúde, e não era uma coisa utilizada por todos, né? Então, a partir aí, né, metade do século passado, começou a haver contato mais direto, né, com a delimitação das fronteiras, né, na Amazônia, e aqui no Brasil ficou muito conhecido, né, porque começou ali demarcando a fronteira do Acre com o Peru ali, e ali começaram a ter contato, e dali começou a expandir. E se criaram religiões, né?
que são as mais conhecidas aqui no Brasil, o Santo Daime, a União do Vegetal, né, e a Barquinha. Mas a partir dessa começou a abrir, foram criados institutos e espalhou pelo mundo inteiro. Hoje a ayahuasca está no mundo inteiro. Mas se a gente pudesse, assim, colocar numa caixinha? Eu sei que, eu tô te fazendo a pergunta até para entendimento, porque eu sei que nada que a gente, na verdade, nada a gente pode colocar numa caixinha só, né? Mas se a gente pudesse segmentar, né, a ayahuasca, seria um tratamento científico, algo de cunho tradicional, espiritual, ou tudo junto? Exatamente. A medicina tradicional amazônica, né? Ela não enxerga assim, ela não busca tratar sintomas, né? Ela busca ir na origem do problema. Então ela enxerga a pessoa como um todo, né? O emocional, o espiritual, o energético, o psicológico, né? Então não está separado, né? E muitas das vezes para a gente chegar na origem, né, é necessário muito tempo, né? Não é um caminho fácil, né? Não é igual tratar sintoma, tô com uma dor de cabeça, toma uma coisa para passar, né? Mas assim, é um tratamento muito delicado, muito sutil, que a gente está falando de povos que tinham muita comunicação com a natureza, eles viviam no meio da natureza, né? Vivem ainda, hoje já numa forma diferente também, porque hoje já não existem povos isolados, assim, São eles já, raros, né? mas assim, mas eles mantêm, né, as tradições deles, mas eles viviam numa forma muito conectados com a natureza, né? Então, assim, eles aprendiam diretamente, né, com os espíritos das plantas, com as entidades da floresta, né? Eles estavam muito conectados com isso, né? Então é uma coisa que em alguns momentos para a gente, né, ocidental, com esse pensamento mais lógico, racional que a gente tem, né? Às de vezes, caixinhas, né? às vezes a gente fica meio assim, mas como, né? Vem é uma outra ciência, ela é realizada de outra forma, né? Mas imagina que ela foi provada durante milhares e milhares de anos e passada, né? Então, assim, ela não deixa de ser menos válida por isso, né? Inclusive, muitos medicamentos que a gente tem hoje vieram da cultura popular, vieram da cultura indígena, né? E aí o pessoal põe numa embalagem, né? Isola ali, bonitinho, vende e ganha dinheiro, né? Ô, Diego, me fala uma coisa. Você estava explicando aí dos princípios ativos das plantas dentro do organismo e a parte que impacta a consciência. Durante o período ali que a pessoa está tomando a ayahuasca, ela perde a consciência, ela tem uma hiperconsciência. Como é que é isso? Isso é bem interessante, né? A gente chama a ayahuasca, na verdade, a gente não fala que é um alucinógeno, a gente fala que é um enteógeno. Enteo, né, de dentro, ógeno, Deus, né? Então Deus adentro, ela coloca a gente em contato com Deus interior. Então a gente fica, igual eu falei, os neurônios criam novos, é como se a gente ficasse muito inteligente de repente, tivesse acesso a muita coisa. E claro que para quem está chegando, está começando né, um estudo, uma primeira vez, às vezes isso pode até assustar em um primeiro momento. Mas nesse momento que a pessoa ingere, ela tem a consciência ou ela está realmente desconectada? E na hora que passa o efeito, tem a memória? Total. Assim, o ideal é que a pessoa, né, assim, a gente não é que ela tome para perder a consciência e ter aquela experiência que ela não vai lembrar de nada. Isso pode ocorrer em alguns casos, mas aí às vezes é porque passou a dose, não foi bem cuidado o processo. Não teve uma orientação. O ideal é que a pessoa tome uma dose onde ela consiga sustentar a experiência. A dose para ela, essa dose é muito individual. Então tem que ter aquele acompanhamento mesmo. Exatamente, ali tem que ter alguém experiente guiando e testando a sensibilidade da pessoa, né? A gente não começa com uma pessoa dando uma dose alta, a gente começa dando uma dose pequena, observa, né? O efeito às vezes ele demora poucos minutos, mas pode demorar 1h30 para fazer efeito, até 2 horas. Para começar o efeito? E quando começa, qual que é a duração? De 2 a 3 horas, a parte mais intensa do processo, mas depois também a gente fica num período assim, quando passa esse mais intenso, é um período que a gente fica assim, tudo parece que faz sentido, sabe? Você consegue tomar decisões, aquele problema que você via que era enorme, que você levou para lá antes, às vezes você começa a rir dele, fala, nossa senhora, como é que eu tô pensando pequeno, como é que eu tô vendo, sabe, as coisas com uma perspectiva, né, assim, pequeno mesmo da vida, né? Porque quando a gente começa a expandir e ver desde o coração, desde o amor, as coisas, né? É muito diferente, né? A gente tem mania de se colocar como vítima, de se colocar, né? Então, assim, a ayahuasca chama muito essa responsabilidade. Ela mostra muito isso pra gente, sabe? Dessa conexão com a vida, com o todo, com as relações.
Então, ela nos faz tornar mais conscientes. Às vezes, a gente tem, durante a experiência, oportunidade de visitar memórias, sabe? De lembrar de situações que você nem lembrava. Ressignificar, às vezes. Exatamente. Às vezes, você tem uma questão ali com alguém que está ali preso, bloqueado, você pensa ali, sabe? Você consegue ali ter um entendimento muito mais sutil, sabe? De tudo como é que foi feito e realmente ter essa coisa. A gente fala que, às vezes, é a medicina do perdão. Porque o perdão é um caminho muito grande, né, para a gente poder viver a vida, né? Então, ela tem esse poder, assim, na verdade, é uma ampliadora de consciência, que se a gente for falar. Diego, e assim, pegando o gancho da pergunta da Mari, nesse momento ali, né, que você falou que tem o ápice, né, do efeito, né, tudo. Há pessoas que relataram, né, que sentiram alguns desconfortos físicos, né? E aí, você poderia explicar para nós o que seriam esses desconfortos, então, o que pode vir a acontecer, até para desmistificar mesmo, Sim. né, o uso. Existem um processo que é natural desse tratamento com as plantas, que é o processo de purga. Essa purga, ela pode ocorrer pelo vômito, pode ocorrer defecando, transpirando, chorando, às vezes tremendo, às vezes a nível de pensamento, o pensamento dispara, é horrível. Eu falo que sempre essa é a pior que pode acontecer, porque a pessoa pode ficar confusa, né? Mas tem mecanismos para você controlar isso e guiar, que primeiro é a preparação. Então é muito importante a pessoa preparar, ter uma dieta preparatória, é importante ver a condição de saúde da pessoa antes, como é que ela está. Então é muito importante uma entrevista prévia e toda essa conversa, orientar, explicar como é que vai ser. Igual eu falei, ter o cuidado com a dosagem para cada um. Então, né, depois de uma primeira vez, já fica mais fácil, a gente já vai conhecendo a pessoa. Ela vai ficando um pouco, mas a primeira vez é muito importante que seja feita com esse olhar de muita empatia, né? Mas é comum, mas não é uma coisa tão ruim igual as pessoas imaginam. Na verdade, quem toma ayahuasca gosta de vomitar. Porque é um vômito Como se fosse uma limpeza? Exatamente, é um vômito diferente. Não é um vômito assim de que você está passando mal, comeu algo que te fez mal. Ele vem, você vomita e depois ele passa. E surge um bem-estar muito grande. E no momento, às vezes, que você está ali expurgando aquilo, você consegue, às vezes, ver exatamente o que é uma emoção, um sentimento, algo. Você vê o que é o vômito. Você consegue, às vezes, acessar aquilo, sabe? O que é. E quando você não acessa, às vezes, se você mentalizar algo que você já veio intencionando ali, falar, não quero mais isso, e também é uma coisa que costuma funcionar. Então, assim, e não é uma coisa, ele vem e passa. Não é uma coisa que você fica ali, não é normal que a pessoa fique, né, durante horas passando mal. É uma coisa assim, do momento, tem um pico, um clímax, e ela vem e é muito normal. Então a gente orienta, né, já tem todo um cuidado nesse sentido, para a pessoa estar preparada e não ficar assim, de repente, constrangida. Ai, desculpa. Né? Fiquei muito louco. Sabe, eu não consegui. Não, pelo contrário, é isso, né? É para isso, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre em ambientes que são acolhedores, seguros, né? Isso é feito de uma forma sempre em família, em comunidade, né? Então, assim, quando a gente vê uma coisa assim muito, né, bicho grilo, uma coisa meio assim, muito alternativa, com muita invenção de moda, já é uma coisa assim, um alerta que a gente pode ter, porque não é para ser tão intenso assim. Claro que depois que a pessoa quer seguir o estudo, quer se aprofundar, em algum momento ela pode tomar uma dosagem mais alta, né? E ela vai aprofundando o estudo dela também. Mas isso aí já é necessário, né? Uma caminhada, uma preparação maior, né? Então, assim, são passos, né? Por isso que eu falei que cada pessoa tem uma dosagem, cada pessoa tem uma forma, cada pessoa escolhe quando é o momento de tomar ou não tomar. Então, assim, é importante que depois de ter tomado, você saia ali com algumas informações, né? E que você integre aquela experiência, sabe? Que você traga aquele contexto para sua vida e que aplique aquilo na sua vida. Porque senão, sabe, não adianta você voltar sem ter feito isso. Então, passou um tempo, você sentiu o chamado de novo, aí você vem, se prepara novamente. É uma coisa que você faz com muito cuidado. Não é uma coisa assim aleatória, vou ali só, né? Então, e esse uso da ayahuasca, então ele vai ter sempre um cunho
de tratamento e não porque muita gente às vezes faz uso recreativo, digamos, né? O uso recreativo ele não é indicado de maneira nenhuma, né? Assim, não, é muito cuidadoso isso, assim, realmente não existem relatos assim, mas assim, não que não possa ser feito de forma individualizada, mas é necessário muito preparo para a pessoa ter um autoconhecimento já bem estabelecido para poder sustentar aquela experiência ela sozinha. Porém, no Brasil, né, até por lei, né, a gente é permitido o uso religioso, né? Então são institutos, são igrejas, né, que fazem isso. Aí eu estou falando nas cidades, né? E curiosamente a nossa lei não incluiu os indígenas, né? Que quando foi feita. E veio deles, né? Então é um conhecimento ancestral indígena, né? E que de certa forma foi apropriado, né? E nas cidades a gente não tem ali não tem um curso de formação para isso, né? Até existem, mas muitas das vezes não são espaços sérios que oferecem esses cursos, assim, como forma de propagar, até de monetizar, né? Então, no Brasil é proibido a venda de ayahuasca, né? Então, essas instituições são todas com fins filantrópicos, né? Não tem fim lucrativo. E é só na Amazônia que consegue? Ou consegue ter plantação aqui próximo, por exemplo? Não. Inclusive na lei, né, onde se permitiu o uso religioso e se recomendou a criação dos institutos, existe aí também uma orientação que os institutos sejam independentes e que produzam seu próprio chá, que tenham seus plantios, que tenham seus... Então a gente, por exemplo, a gente veio trabalhando com genéticas bem peculiares, a gente foi plantando. Lá em casa a gente tem um plantio hoje considerável já, e a gente produz nosso próprio chá também. Que legal. E isso é uma coisa importante também, saber de onde vem aquele chá, porque apesar de ser proibido, né, a gente vê muita gente que não produz ainda, e essas pessoas precisam adquirir de alguma forma. Então, sabe, existem aí parcerias entre institutos, mas muitas vezes também existem pessoas que estão fazendo isso de uma forma assim, legal mesmo. não tão cuidadosa, né, digamos assim, né? E às vezes a gente tem estudos de ayahuascas que foram batizadas, né, com outras substâncias. Então, assim, é uma coisa muito delicada saber a origem disso, porque se dentro do contexto que a gente está falando, que é a planta que é quem cura, né? A gente é só instrumentos ali para poder, né, cuidar, ajeitar a pessoa, para que ela possa mergulhar dentro da experiência. Imagina você está tomando uma coisa que vem de uma origem, né? Assim, duvidosa. Diego, e eu tenho uma curiosidade, né? Eu não sei se você já ouviu, com certeza sim, mas a gente escuta muito assim, não vou tomar ayahuasca porque eu tenho medo de tomar e não voltar. Ficar perdida ali no universo paralelo ali, não voltar à consciência, assim, ficar desbaratinado, não sei. Existe esse mito, né? E aí, fala um pouquinho para nós disso. A ayahuasca, quando bem feita a experiência, quando ocorre uma preparação, quando é feita dentro de um contexto, né, assim, sadio, né, onde tem pessoas capacitadas guiando, né? Eu falei, tem essa entrevista, tem esse cuidado, uma anamnese para saber como está a pessoa. Assim, é muito seguro, na verdade, a experiência, sabe? Ela tem início, meio e fim, ninguém fica na viagem. Quando a gente ouve falar de alguns casos, assim, pode ter certeza que se for investigar, já existia alguma condição antes ali prévia. Provavelmente a ayahuasca foi um gatilho para a manifestação de algo, né? E eu estou falando de alguma doença psiquiátrica, já que a pessoa tinha já, e que aquilo só despertou aquele contexto na pessoa. Então, o que é perigoso misturar com a ayahuasca? Pessoas com problemas cardíacos, pessoas que estão fazendo tratamentos com remédios, principalmente algumas classes específicas de antidepressivos, e também pessoas com esses problemas psiquiátricos, né? Assim, que aí a gente está falando de uma bipolaridade, a gente está falando de esquizofrenia, num caso assim, não é recomendado. Não é recomendado esses casos, porque realmente pode ter o efeito totalmente contrário, né? Mas a experiência, quando ela é bem guiada e principalmente bem internalizada e bem integrada, sabe, a pessoa volta para casa assim muito inspirada, mas às vezes você fica é muito comum que seja feito durante as noites, né? Então às vezes você fica uma noite inteira sem dormir, mas você tá cheio de energia, assim, porque é energia né?
da criatividade, da expansão mesmo E da, por cons- que da que é feita consciência. à noite e não durante o dia? Tem alguma explicação ou é praxe mesmo? Não é que é somente às noites, mas normalmente a noite traz esse mistério, né? Esse silêncio da noite, da mata, né? Aquele contato com a fogueira. Então, é a hora que a mata está mais quieta, né? Então, é, por exemplo, existem muitas tradições diferentes, muitos formatos diferentes de cerimônias, né? Mas em todos eles a música está presente, os cantos. Tá. Então os cantos, igual eu falei antes, né? Os cantos eles são assim o que guia e são as ferramentas dos curandeiros, dos pajés, né? E eles vão direcionando totalmente a experiência. É incrível. Por exemplo, você ir numa cerimônia, né, onde o canto é bem conduzido, ele vai te levando, te guiando dentro da sua experiência, sabe? Ele sustenta toda a sua experiência. Às vezes muda a música, a sua experiência muda imediatamente, assim, sabe? Então, de acordo com a experiência, o repertório da pessoa que está conduzindo ali, né? Esses cantos são muito importantes, esse contexto ali, esse contexto também de estarmos ali bem concentrados, em harmonia, né? Então, todo esse cuidado com o ambiente, né? Ele faz muita diferença também. E aí é onde realmente a gente pode aprofundar isso e ter contatos com essas plantas, né? Que na tradição a gente chama espíritos, né? A gente traduz para a nossa linguagem, mas eles falam muitas vezes abuelos, né? Os abuelos são os ancestrais, né? Então assim, e para aprender a ter contato com essas plantas, são feitas dietas tradicionalmente, né? Para você fica períodos retirados, fazendo jejuns específicos, tomando aquela planta, baixa supervisão de alguém bem experiente, e aí pode ser que você consiga acessar aquele. E às vezes você recebe um canto, e aquele canto vira um canto seu para você trabalhar, né? Então. Pode acontecer, então, uma conexão espiritual mesmo. Sim, sim. É muito comum, assim, a gente, durante o processo, né, a gente vai se. É como se a gente fosse uma antena, a gente vai captando cada vez melhor, né? Então, por isso esse cuidado, essa preparação, né? Então, os grandes curandeiros, né, eles fazem umas preparações muito, muito grandes para poder estar ali, sabe? Porque realmente é necessário uma energia espiritual muito forte para poder abrigar e para poder, né, fazer. E como é que é essa preparação antes do ritual? Você disse que vocês fazem uma entrevista, mas é quanto tempo antes? A pessoa, que tipo de dieta que ela tem que seguir? Como é que funciona esse pré? Esse pré é muito importante, como eu falei, a gente se conhecer. Eu gosto sempre de fazer ele presencial. Isso é claro que cada lugar, cada pessoa, dependendo né, da característica, vai ter uma forma diferente de lidar, né? Nós gostamos sempre que a pessoa vai até o nosso espaço, conheça já o espaço, então a gente já mostra, porque sempre que a gente está conversando assim, né, presencialmente é diferente, tem uma outra qualidade de conversa. E aí, às vezes, a minha conversa é bem solta. Às vezes é igual a gente aqui, vai expandindo para outra coisa, na hora que a gente vê, a gente tá batendo papo também. Então, eu quero sentir a pessoa também. E aí, deixo ela contar também um pouco sobre ela, né? E preparo ela no sentido de o que ela precisa levar no dia, como é que vai ser, que horas que começa, como é que é, o que vai acontecer durante, porque isso tudo também vai tirando aquela ansiedade que a pessoa tá vindo, né? E serve para ela realmente falar, não, pô, gostei daqui, coisa boa. E a parte da dieta que Da você alimentação. falou, da alimentação? Por exemplo, se amanhã tiver um ritual, falar, não, eu quero ir lá, eu já posso ir ou não? Você tem que fazer uma preparação? É recomendado Como é que aí pelo menos assim 3 dias de dieta, no mínimo, assim, de dieta vegetariana, evitando aí alimentos processados, açúcar, carne, Bebida alcoólica. medicamentos, a dieta sexual também. É bom resguardar a energia, né? Algumas dessas especificidades, né, da dieta, não é que ela vai assim, vai acontecer alguma coisa ruim, caso eu não, mas ela vai dificultar o acesso a você ter uma experiência mais direta, mais sutil, às vezes vai te provocar mais mal-estar. Então a dieta é muito importante. E claro que aí dessas aí, né, o que seria mais perigoso? Seria o álcool, seriam os medicamentos e seria também
a carne, né? Na Amazônia peruana eles falam muito da carne de sancho, né? Que seria a carne de porco. Eles não recomendam. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, eu conheço indígenas que comem carne e vai tomar imediatamente depois, um peixe, uma carne. Então, eles falam que gostam, porque estão tão fortes. Então, isso depende, varia também, né? E claro que o corpo dele está muito mais preparado do que o corpo de alguém da cidade que vai tomar pela primeira vez. Então, né, para o indígena é muito mais fácil, né, assimilar isso e não sentir mal. Que ele... Ô, Diego, e lá vocês cobram um valor para poder participar ou não? Como que funciona assim? A pessoa quer se cadastrar, tipo, uma pessoa que vai assistir o episódio, vai ficar muito interessada e quer procurar vocês. Ela tem um custo para isso? Como que funciona? Primeiro a gente, né, quando faz o contato assim, primeira coisa é a gente agendar esse encontro, né, que a gente faz. E aí a gente tem uma agenda, a gente normalmente lá no nosso espaço a gente realiza cerimônias em média a cada 15 dias. Então, né, nossas cerimônias são cerimônias assim com grupos reduzidos, a gente não gosta de trabalhar, a gente também faz atendimentos individuais, atendimentos a grupos. E tem um custo, claro, porque assim... Sim, é só né, para as pessoas entenderem existe uma mesmo. troca porque existe muito trabalho por trás, né? Com certeza. O trabalho, o plantio, né? A nossa Aí preparação. vocês passam o curso Isso. para a pessoa, para ela ver se ela tem condições de estar... E aí, muitas vezes, quando a pessoa não pode, às vezes, pelo menos a gente, né? A gente abre forma de fazer possível. A gente faz trocas. Às vezes a pessoa vai lá um dia me ajudar numa faxina, pode me Nossa, ajudar que bom, num hein? plantio. Então Uma a gente permuta. abre essa permuta realmente porque Perfeito. para não se tornar uma prática assim, sabe, que seja excludente. A gente vive num país com tantos problemas, né? E uma das coisas quando a gente começa a expandir nossa consciência é ter essa consciência que a gente precisa atuar também aqui na matéria para eliminar, né, formas de preconceitos, formas de diferenças sociais, né? Todas essas coisas que a gente, né, infelizmente a gente vê tanto ainda, tanta desinformação, né, tanta manipulação de informação, né? E quando isso não é feito, né, ele é levado uma distorção para a espiritualidade, né? Então a espiritualidade tem que ter um acolhimento real, né? Tem que ter uma abrir as portas para quem possa realmente, quem queira, né? E para que ele possa ter acesso àquilo de alguma forma, né? Que não seja o dinheiro um fator limitante também. E é interessante isso você falar, como é que a gente faz para diferenciar, inclusive, porque com esse excesso de informações, nós temos muitos aquele charlatanismo ou aquele aproveitador que vai buscar da informação para manipular as pessoas, para levar às vezes um efeito recreativo e irresponsável, sem trazer a cultura mesmo medicinal, que é o propósito. Como é que o leigo pode diferenciar isso? Aquele facilitador que é sério, engajado no propósito e daquele que está querendo levar vantagem em cima de alguém? Existem algumas coisas assim. Primeiro, buscar referência. É sempre bom você ter referência, procurar pessoas que frequentam, né? Ver como é que se o espaço existe há muito tempo, como é que é o espaço, né? Como é que são as pessoas que estão ali na frente, né? Como é que eles levam a vida, como é que é a conduta dele, porque, igual eu falei, tá atrelada a todo um contexto cultural, social. Então, por exemplo, né? Eu tenho uma alimentação muito cuidadosa, né? Então, assim, a gente mora numa chácara, lá a gente planta muita coisa, então a gente tem esse cuidado, né, com a terra, né, utilizando métodos ecológicos, né, de Você tratamento. come carne ou não? Eu passei 15 anos vegetariano, mas ultimamente eu como. E eu tô comendo até bastante carne. Eu voltei num processo, assim, pessoal, que eu senti essa necessidade de voltar a comer. E foi um processo de retomada, mas durante a preparação para cerimônias também eu faço a dieta da carne. Né? A gente está sempre dietando também. Então esse é uma primeira coisa, é uma primeira... E saber algumas informações que é bom perguntar às vezes também, né? De onde vem a bebida que eu vou tomar? De onde que está vindo esse chá? Né? Como é que é feito? Investigar a origem mesmo. Investigar como é que é o contexto do ritual, se existe alguma coisa assim que não é estranha, que talvez não te agrade, né? Como é que é? Então, é perguntar, tirar informações e sentir, assim, realmente. Mas é muito importante isso, ter referências e saber o contexto
né, onde vai ser tomado, de que forma, né? Existe assim né, uma forma de saber que também é isso, né? Como a gente se sente naquele lugar e, e levando em consideração que a gente nesse meio, né, a gente também sabe que tem muita gente muito inteligente que acaba utilizando, né, de técnicas para manipular pessoas, né? Então, né, entrar sempre muito protegido também no sentido de não se expor, no sentido, né, não que você minta, né, mas não se expor, se tornar, estar vulnerável para aquela pessoa, né, poder utilizar aquilo, né, de uma forma que seja, porque, né, eu acho que isso leva um tempo, leva uma confiança e é necessário realmente, a gente fala que lá em casa que a gente gosta de tomar em família, num contexto onde que a gente todos se olham nos olhos, se reconheçam como irmãos, que a gente esteja sentado assim em calma, tranquilidade, que a gente se sinta bem naquele grupo, né? Então, se a gente vê assim, um lugar, por exemplo, onde não existem crianças, sabe? Tem assim, isso, muitas regras, sabe? Muitas coisas assim, são avisos, né? Assim, onde a pessoa ali coloca uma pessoa no alto do altar, né? Normalmente os grandes, né, guias, né? Eles são pessoas que trabalham mais do que eles abrem caminhos para abrir caminhos para as pessoas, né? Então, assim, é pelo exemplo, muitas vezes, né? Que a gente, na nossa sociedade aqui, a gente tem líderes, né? Porque eles têm dinheiro, porque eles têm poder, muitas vezes totalmente despreparados, né? Mas na sociedade tradicional, os líderes são reconhecidos, né? Pelo valor dele para a comunidade, pelo trabalho que ele tem. Então, normalmente, esses líderes são muito respeitados e muito amados pelos seus povos, porque são pessoas assim, são os primeiros a acordar, são os últimos a dormir, são os que estão organizando tudo, então, né? Então são avisos, né? Se a pessoa gosta de estar ali, colocar todo mundo ao redor, o mundo girando em torno dela, é um aviso, né? E a ayahuasca, ela é uma ferramenta, é importante entender isso. Ela não é nem boa nem ruim. Então a forma como a gente direciona aquilo, né, faz toda a diferença. Então, se a gente utiliza uma ferramenta, né, vamos falar o dinheiro, né, o dinheiro é uma ferramenta. Você utiliza o dinheiro, você pode fazer muitas coisas boas, mas também pode fazer muitas coisas ruins com isso, né? E tem limite, Diego, assim, de idade? Por exemplo, tanto criança, que você falou de crianças, né? Me veio isso na intuição para te perguntar. Crianças podem usar, idosos podem usar, tirando aqueles excludentes que você disse, né? De pessoas que não devem fazer o uso. Como que é isso? Nas comunidades ayahuasqueiras, é comum que as crianças tenham acesso, não ao aquele uso frequente e exagerado, mas uma dosagem ali, porque ela vai crescendo próximo àquilo. Eventualmente se dá. Existem relatos assim, né, de científicos, de especialistas que não recomendam para crianças. Então, assim, as crianças, na verdade, elas não precisam disso, né? Elas já estão muito abertas, então elas precisam muito mais de orientação dos pais, né? Não é uma... Mas isso varia muito da maturidade. Com que idade pode começar? Então depende muito do contexto da família. Porque como ela está vinculada a um uso religioso, né? Se a família dela é dessa religião e sente e faz o uso, não é vetado o uso à criança. Porém, tem que ter um uso responsável e um acompanhamento muito próximo, né? Porque ela está em fase até, né? Até os 20, 21, o neurocórtex ainda não está formado, está né? em formação. Então, assim... Mas e idoso? O idoso poderia? Sim. A gente já teve muitos casos de idosos, assim, às vezes... uma vez na selva mexicana, uma anciã maia, que nunca havia consumido nenhuma substância, foi tomar com a gente a primeira vez, eu estava com meu professor, e eu passei, ela tinha 89 anos. Eu acho que era essa idade, era bem senhor. Bem idosa. E ela tomou, ela estava muito frio, a gente estava na selva, em Yucatán, e estava bem frio, eu tirava minhas roupas, cobria ela, cuidei dela a noite inteira. Aí no dia seguinte eu não vi ela mais, que acordou, cada um foi fazer umas coisas, não despedi dela indo embora. Mas depois ela ligou pro meu professor, agradecendo que ela, nessa idade, ela havia renascido. Olha, Agradecendo que ele, legal. que foi uma experiência muito profunda. Mas assim, igual eu falei, né? Tem que ter todo um cuidado, ver como é que Não tá há essa... empecilho, mas Não há aí tem que empecilho. passar por essa entrevista, né? Esse preparação aí para poder ver se é viável ou não. Uhum. E como que a ciência enxerga a ayahuasca?
a ciência está começando a estudar muito. Agora esse tema está ficando em voga outra vez, né? Todo esse estudo da medicina dos psicodélicos, né? Ele era muito promissor, né? E nos anos 70 entrou essa política de proibicionismo, né? E acabou com todas as pesquisas, né? Então agora a gente está passando por um renascimento, né? No estudo científico com os psicodélicos, né? E é muito promissor. Os estudos, existem relatos assim de um único uso de ayahuasca ser muito eficiente no caso de depressão, essas depressões crônicas, né? Que a pessoa já tratou com tudo, nada fez efeito, toma ayahuasca e uma única dose assim perdura por meses. Então existem casos assim para estresse pós-traumático. Então, assim, muitas coisas que já vêm sendo feitos estudos, e o que se sabe hoje é isso, que ela amplia as conexões nos neurotransmissores. Então, você tem... É como se abrissem caminhos novos, rotas novas dentro de você para você enxergar as coisas. Então, novas formas de pensar, de entender, de sentir. Então... Mas dá alucinação? A gente chama de visões. A gente tem, às vezes, visões que podem ser... visuais mesmo, mas às vezes está ocorrendo dentro da sua mente, assim, através de memórias, mas elas não são alucinações, assim, no sentido que, não estou entendendo o que está acontecendo, porque você é mais um acesso a algo, sabe? E aí, assim como, por exemplo, nos sonhos, né? Esse é o grande desafio, às vezes, de passar por um tratamento desse, é interpretar as coisas. Como que eu vou interpretar aquilo? Então é muito importante que você tenha muito cuidado. Não é porque você viu alguma coisa ali que aquilo vai acontecer, aquilo é real. É uma projeção que está acontecendo dentro da sua mente. Então, às vezes um medo, uma fuga. Exatamente. Assim. Às vezes uma imagem que está vindo, não necessariamente é literal, né? Não é uma coisa literal que vai acontecer. Mas ela está indicando alguma coisa que tem ali. Então é necessário essa integração depois, né? Ter muito cuidado para não sair de lá já, não, vou fazer isso, já vou sair do meu trabalho. Orienta, assim, a pessoa, porque às vezes a pessoa sim. Um pino frouxo aí, e tá lá e começa. Aí você já. Né? Assim. Tem um povinho meio assim, né? Aí você chega lá e fala: não, filho, senta aqui, não é assim, não. Você que dá essa orientação. Não, é muito importante. Essa orientação é muito importante. Como eu falei, é parte do contexto assim, principal, né? Para que seja realmente uma experiência saudável e que seja uma experiência que vai agregar para a vida da pessoa, né? Mas assim, é comum ter uns pinos. A gente encontra de tudo, né? Tem muito pino frouxo no mundo aí. Exatamente. Mas aí é aquela coisa, é o cuidado com cada um, é o olhar sabe, individual para cada um. Não é no sentido de... Porque às vezes é o pino frouxo, mas é o pino frouxo bom. Sabe? Que tinha que estar frouxo mesmo. Porque para se enquadrar nessa sociedade nossa, né? Se a gente coloca todos os pinos no lugar e se vira um robozinho engessado, é o que está gerando tanto problema hoje, né? Tantas pessoas com depressão, tantas pessoas infelizes. Não, mas a gente tá brincando assim, é que eu falo assim no sentido assim mesmo, porque tem gente mesmo assim que às vezes deve te procurar bem desnorteado, mas no sentido assim, na confusão mesmo. Muitas das vezes, assim, quando chegam pessoas assim, muito, né, sem um entendimento de vida, sem um caminho, sabe? Às vezes, né, pessoas assim... Perdida mesmo. Aí a gente tem que pegar na mão mesmo e orientar aquela pessoa, falar, cuidado com isso, né, cuidado com... Sabe? E, assim, tem que ter esse olhar cuidadoso, né? E já aconteceu de alguém ficar agressivo durante o ritual? Sim, muitas vezes, e normalmente são os homens. É mesmo? É interessante porque as mulheres dentro dos processos, por mais que às vezes está intenso, né, as mulheres elas são assim, mas elas te escutam. Às vezes está intenso o processo, você fala, não, vem cá, faz assim, respira, vem cá. Né? Às vezes quando a pessoa está assim, é comum às vezes a gente levar ela para um outro espaço onde possa dar um atendimento para ela naquele momento. E é uma coisa que, assim, igual eu falei, que passa, né? Mas às vezes acontece de a pessoa acessar alguma coisa ali, sabe? Às vezes pode ser uma energia que está ali rondando na vida dela e que ela... algum trauma. E sim, ficar agressiva, sabe? Mas aí também... E aí, como é que vocês fazem nesses casos? Aí aí a experiência conta muito, né? Nessas coisas, da forma como conduzir cada caso, né? Então, normalmente, a gente observa muito, a gente está o tempo todo observando, eu estou falando por mim, né? Então, a gente não permite que chegue a um ponto desse. Quando a gente vê que já tem
alguma coisa está indicando assim, Já a interfere. a gente já vai, já orienta. Então tem formas assim de trazer um assentamento para a pessoa, para então essas ferramentas são muito importantes e esse olhar. Então assim, a gente que já vem há muitos anos servindo, passou para muitas pessoas. Então às vezes a gente vê, tem casos que é bem curioso, que para a gente que está do outro lado, né, cuidando assim, às vezes um remete ao outro. Aí você fala, olha, foi parecido com aquele caso, então você já tem um norte, né? Então por isso que a experiência, né? Eu estive 5 anos ao lado do meu professor, acompanhando ele. Então, Viu muita coisa, né? normalmente nas cerimônias quando eu estava com ele, eu ia dar o primeiro atendimento. Caso eu visse que eu não dava conta, aí eu chamava ele. E aí nesse contexto a gente ia aprendendo, dia a dia, a gente conversando muito sobre aquilo, né? Ele me orientando. Às vezes era comum eu ir fazer um atendimento e voltar depois, assim, a energia daquela pessoa me sugava. Aí eu voltava, eu falei, nossa, e agora? Sabe? Aí ele foi me ensinando como se proteger energeticamente, como realmente fazer uma limpeza, né, como atuar de forma eficiente em cada processo, né? Porque às vezes não é repetir algo que a gente viu em alguma coisa, né? É realmente fazer desde um lugar que quando você vai fazer um atendimento assim, né, uma pessoa experiente, ela analisa antes, né, ela vê. E quando a gente está dentro da experiência, né, porque quem está ali servindo, né, pelo menos da forma como eu entendo, né, a gente tem que estar dentro da experiência totalmente. Então não existe isso, eu vou te servir, você toma e eu fico ali só assistindo. Normalmente a gente está tomando o suficiente para a gente estar, né, os dois dentro da experiência. E aí a experiência se torna muito interessante, porque, sabe, não tem mentira. A gente está vivendo... Enquanto você tá ali ajudando, você também tá tomando. Sim, sim. Então a gente guia desde esse lugar. Então ali a gente consegue acessar coisas muito mais sutis. Às vezes, né, o campo de visão se abre tanto que a gente consegue ver o campo energético da pessoa, ver se tem alguma coisa ali, ver alguma... né? Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. Né? Porque, inclusive, não é aconselhável mexer no campo energético da pessoa durante, por exemplo, a aplicação de reiki, essas coisas, não, sabe, não é recomendado, né, dentro da tradição. Né? Realmente, para fazer uma intervenção no campo energético ali na pessoa, para fazer né, o que seria chamado uma cura, né, é necessário você saber o que está fazendo, né, e conhecer a ferramenta de como fazer isso. Né? E no caso que a gente está falando no início da nossa conversa, no caso de pessoas que têm mediunidade, né? Que já trabalham com algum tipo de mediunidade, tudo. E aí vai viver essa experiência, né? Tem algum risco, pensando nessa questão assim, né? De abrir muito essa consciência, essas percepções? Você está falando de alguém que já tem domínio da sua mediunidade? Não, aí para ela é bom demais, porque se ela já tem domínio, assim, ela consegue ter o controle disso, ela vai acessar ali os seus guias, ela vai acessar, vai ter compreensão daquilo, vai se tornar mais fácil ela acessar isso. Mas o perigoso, às vezes, é a pessoa que não tem domínio da mediunidade, que nunca viu, que aí na hora que abre, Assusta. Assusta, não entende nada, fica confuso, né? Então, por isso que tem que ser conduzido com muito cuidado. Até porque, por exemplo, muitas das vezes o objetivo da experiência não é somente, né, acessar coisas e ver, chamar entidades, né, e receber mensagens, né? Por exemplo, o objetivo é o autoconhecimento, é o desenvolvimento pessoal primeiro, né? Claro, igual eu falei, só que aí você pode abrir essas portas, né? E é muito importante a gente saber que porta está abrindo para cada pessoa, né? Então, assim, ali um dos trabalhos de quem está coordenando uma experiência dessa, quem está guiando, é cuidar desse campo, do campo ali, sabe? Não permitindo que estejam energias ali que não deveriam estar e cuidando, zelando dessa energia para que a pessoa esteja protegida energeticamente também. Certo. E uma pergunta um pouco ousada e diferente. Você acha que os políticos tinham que tomar ayahuasca para elevar o pensamento e progredir na vida? Eu acho que todo mundo que toma ayahuasca já pensou isso assim alguma vez, né? Se todos tomassem ayahuasca, o mundo ia ser muito diferente. Talvez com mais empatia, talvez com mais respeito, né?
Porque ela realmente, igual eu falei, ela é um presente da Mãe Terra para despertar consciências das pessoas. A gente entra em contato com esse amor da natureza, esse amor profundo que faz a vida seguir em frente, que faz a vida prosperar, encontrar rotas possíveis para seguir em frente, né? E realmente, se a pessoa, né, tiver uma experiência dessa e depois voltar para a vida como normal, assim, né, e seguir cometendo os mesmos erros, as mesmas atitudes, né, ela vai se sentir um pouco culpada, né? Então, assim, de alguma forma poderia mudar, mas isso também a gente sabe que não é uma coisa um pouco, né, assim, né? Também não é para todos. Existe uma frase famosa que a ayahuasca não é para todos, né? Sabe? Então, a pessoa tem que estar aberta, a pessoa tem que chegar, tem que ter né, uma abertura primeiro, tem que chegar com humildade, com respeito, com cuidado, tem que estar querendo se desenvolver, sabe? Porque senão não adianta. Aberto ao propósito. Tem casos, igual eu falei, como ela é uma ferramenta, tem casos que às vezes até agrava. Assim, algum distúrbio que a pessoa tem ali, sabe? Se é uma pessoa com um psicopata, às vezes com o ego muito inflado, às vezes o ego dele vai ficar mais inflado. Agora, se é uma pessoa que chega com respeito, com humildade, que tá ali disposta a crescer, a olhar seus erros de frente e tentar se melhorar, aí começa um caminho realmente de crescimento. E qual que é o futuro que você gostaria, assim, de ver, né, pensando na ayahuasca no Brasil? Que eu gostaria eu gostaria que assim que as pessoas, né, assim como, né, em todas as áreas, né, que a gente pudesse ter liberdade primeiro de poder, né, cada um manifestar sua aqui no Brasil, apesar de ser legal, né, do CONAD ter regulamentado o uso da ayahuasca, ele regulamentou igual eu falei, né, excluindo os indígenas, né, dessa consulta, não foi feita uma consulta com eles. Então, acho que a gente está num caminho aí hoje a gente tem pessoas levando a ayahuasca em todas as partes do mundo, em todos os continentes, fazendo isso. Então, assim, já é uma realidade que a ayahuasca se expandiu. A gente tem muitos seminários, sabe, onde a ciência está trazendo os indígenas para dentro do estudo, sabe, com muito respeito muitas das vezes, e sabe, pegando esse conhecimento aqui e tentando trazer para o mundo, né, da ciência, através dos estudos, né. Então, eu acho que de certa forma a gente está expandindo e está fazendo. Eu gostaria que isso fosse feito assim com muita calma, com muito respeito às pessoas, né, e que ela não virasse um produto, né, dentro da nossa sociedade de consumo, né, que a gente pudesse ajudar ao contrário, né, de diminuir, né, essa necessidade de estar consumindo sempre, né, que realmente ela pudesse abrir os corações, que ela pudesse chegar nas pessoas certas e, né, curar almas, curar seres, curar relações, levar alegria para a vida das pessoas, levar saúde, né, que é o que ela faz, que é o trabalho dela, digamos. E Diego, para finalizar, uma mensagem para quem nos acompanha, para quem tem a curiosidade de conhecer a ayahuasca, como é que seria aí uma mensagem, um convite? Para quem sente assim, né, já sentiu o chamado, fica ali esperando o momento, né, o convite é esse, né, assim, se a gente for esperar muito para estar pronto, às vezes a gente fica esperando a vida inteira, né. Então, se a gente sente, né, a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é isso, igual a gente falou, vai com cuidado, vai com respeito, procura saber, procura informação, né, vai atrás, se prepara, chega com respeito, chega com humildade, escuta bastante, né, e aprender a respeitar primeiro a si mesmo, né. E aí eu acho que as portas vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo. Hoje em dia a ayahuasca está, igual eu falei, tá em todos os lados, a gente tem acesso, assim, e, né, buscar, igual a gente falou, essas dicas de buscar uma referência que a gente se sinta, né, bem naquele espaço, que tenha referências boas, positivas, né, que a gente, é um caminho, assim, para fortalecimento das relações e da vida. Então, se a gente chega com isso, com essa vontade de mudança, de buscar estar melhor, de buscar felicidade na vida, de buscar sentido nas coisas, né, ela leva para o simples. Ela leva de volta, sabe, para esse lugar de respeitar as pessoas, respeitar a família,
né? Voltar para a natureza, sabe? Ver que a gente, na verdade, a gente necessita de muito pouco, sabe? As coisas que a gente necessita mesmo, né? São a gente que vai criando, né? Então ela vai toda em contra essa sociedade de consumo, né? Então eu gostaria que ela não fosse para esse lado, de virar apenas um produto e uma coisa assim, onde se venda a experiência, né? Como a gente fica ostentando experiências hoje em dia, né? Fui em Machu Picchu, check-in, né? Na verdade você só entrou lá, tirou uma foto e saiu, né? Não viveu, né? As pessoas, quando a gente vai nesses lugares assim, a gente vê esses grupos de turistas, o pessoal só vai tirando foto, e às vezes a pessoa vai viver uma experiência, ela não vive ela, porque ela não se permite viver, né? Não dá tempo, né? A foto atrapalha e na hora que vê já acabou o período. Mas é bem isso, né? Hoje em dia as pessoas não vivenciam, né? Eu tive uma experiência no final do ano, eu não lembro a data exata. Eu fui num lugar, e aí naquele lugar tinha uma árvore, né? Toda marcada em tiros, assim, que era um lugar que os escravos ficavam amarrados, né? Para serem alvejados ali. E aí era um lugar, assim, histórico, né? Tinha toda uma história e tal. Aí eu cheguei, pus a mão na árvore, aí eu me emociono, não sei o quê. Meu marido fica me olhando sério, eu faço, nossa... Que louca. Né? Mas eu falo assim, eu gosto quando eu tô num lugar, assim, né? Que tem uma história, tem, né? Eu quero viver aquilo, eu quero sentir, Dá o sabe? Me tempo conectar necessário, mesmo, né? E eu falo assim, a gente faz isso tão pouco, né? Com tudo, né? E eu acho que é isso, né? Falta... Às vezes, esse olhar, né? Viver mesmo, esquecer um pouco o celular, esquecer ali a postagem, né? Mas viver a experiência. É comum, às vezes, numa experiência assim com a ayahuasca, às vezes você tá vivendo uma coisa tão fantástica, você fala, nossa, como que eu vou contar isso pros outros? Aí você já arruinou a experiência. Sabe, porque... Que não é para propagar, é para experienciar, exatamente. né? Depois, assim, depois você pensa, né? Mas o momento ali é o momento realmente de se permitir, de, né, de se entregar aquilo ali, né? E viver ela da forma mais, né, verdadeira que você possa sentir o que você tiver que sentir, deixar fluir nesses sentimentos, para poder manifestar a sua verdade, né? A sua... E ela esse caminho, né, com as plantas, né, é justamente isso, é um caminho de voltar a si mesmo, de silenciar, e assim, é uma ferramenta muito poderosa para curar, né, todos esses males que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade, assim. Ela talvez seja uma das ferramentas mais poderosas, assim, capaz de dar uma chacoalhada na pessoa ali, opa, levanta, acorda, sabe? Aterriza, né? Porque muitas das vezes a gente precisa disso, que a gente está tão dormido, a gente está tão viciado ali em seguir nos mesmos hábitos ali, errando, que às vezes a gente precisa de alguma coisa para dar uma sacudida na gente. E outras práticas, né, espirituais, como meditação, às vezes necessitaria muito mais tempo, né? Então, esse tipo de prática te permite, assim, de uma maneira rápida vivenciar, só que depois te exige muito, né? Porque exige que você tome as rédeas e comece a promover realmente a mudança em sua vida. Isso aí, muito bom. Para te agradecer, nós vamos te entregar uma lembrancinha de uma patrocinadora nossa, que é a Chica Bordeaux, viu? Muito obrigada. Olha, muito obrigado. Personalizado do nosso que programa, lindo. especialmente para Né, você. de agradecimento. Que legal, obrigado. Diego, muito obrigada, viu? Foi um bate-papo assim muito leve, né? Com muito conhecimento. Eu tenho certeza que todo mundo que, né, tiver a oportunidade de ouvir você aqui durante esse tempo vai mudar, né? A consciência, vai desmistificar, na verdade, né, o que é a verdadeira ayahuasca, né, qual é o propósito. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar interessada em te procurar. Você foi falando, a gente fica com a vontade, né, assim, de viver isso. E esse era o intuito, né, trazer esse tipo de informação tão cuidadosa, tão segura, né, de alguém que a gente sabe que realmente faz um bom trabalho. Então, muito obrigada. Viu? Por poder compartilhar. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, também me senti muito à vontade aqui, né, assim, muito da gente poder ter esse tempo maior de comunicação também, né, porque às vezes a gente vai falar e também não tem o tempo, né, para poder manifestar. Então eu acredito que quem está buscando também é importante isso, buscar informações mais assim aprofundadas, né, não só internet ou chat, né? Ou Google. Não só os 30 segundos do Instagram. Exatamente, né? Então, assim, eu agradeço demais o espaço, o trabalho de vocês, né? Toda essa condução maravilhosa, muito respeitosa também, né? Então, né? A gente fica aí aberto, né? Se alguém quiser procurar também, a gente tá... A gente vai deixar o seu contato lá para as pessoas poderem procurar vocês, conhecer um pouco do trabalho, a gente tá Isso. aberto, né? A receber, né? É aqui em Uberlândia, né? O Sim. sítio.
Não, certinho. Então vamos lá, né? Vamos finalizar mais um episódio. A gente precisa agradecer nossos patrocinadores que apoiam o nosso projeto, que estão aqui sempre com a gente. Chica Bordeaux, que presenteou o nosso convidado hoje, Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Rezende, que arruma os nossos cabelos, Geomática, e o Andy Silva com essas roupas maravilhosas, né? Sempre nos vestindo com tanto carinho. E aqui a gente finaliza mais um episódio. Fiquem ligados, vem muito mais aí pra vocês. Temas importantes, polêmicos e com uma pitadinha que só a gente sabe fazer.